Presidente, vou trazer um pouquinho de paz, de harmonia aqui e tentar equilibrar as falas dos colegas. Eu acho que nós estamos indo para dois extremos, né? E eu entendi a fala da vereadora Daiane, entendi a fala dos colegas Fantinel e Iago e também entendi a fala da vereadora Andressa, vereadora Rose. E o que a gente precisa encontrar e distinguir aqui, ninguém está defendendo uma criança com 10 anos ir para uma mina de carvão. Foi isso que vocês falaram? Vocês não falaram isso, né? Correto? Eu também não defendo isso. Agora, eu também acho que uma criança, que um adolescente de 16 anos tem plena condição de fazer o Senai. E eu também fiz o Senai com essa idade. E antes de fazer o Senai com 16 anos, eu lembro que com 15 anos eu tinha o tal do curso de inglês lá na Cruz Vermelha. Com 14 anos, meu pai me colocou a fazer aqueles cursos de costura em tela. Alguns devem ter visto aí nas escolas de ensino municipal da nossa cidade. Passava um pessoal arregimentando a criançada para fazer esse curso, a gente fazia no contraturno na própria sala de aula. Eu devo ter até hoje perdido lá na casa dos meus pais um cisne, parece que foi, que a gente fez um papagaio, não lembro bem qual foi o animal que nós desenhamos numa tela com costura. Com 13 anos... Eu também, um tucano, isso mesmo. A vereadora Marisol denunciou ali que era professora da época, inclusive. Era um tucano, correto. Aí, eu lembro que com 13 anos, o meu pai sempre foi marceneiro. A profissão dele foi marcenaria desde a época do Senai. Mas com 13 anos, eu ia lá junto com ele na casa dos clientes e muitas vezes, vereador Fios, o que eu ficava fazendo? Sentado num banquinho do lado da caixa de ferramenta, meu pai pedia, Caleb, me alcança um martelo. Na primeira vez que ele me pediu um martelo, eu alcancei a chave de fenda, não sabia o que era um martelo. Na segunda vez eu já aprendi o que era. Na terceira vez eu sabia que era chave de fenda, sabia que era uma chave de boca, uma chave Phillips, uma chave Allen. Tem cara com 25, 30 anos nas costas que não sabem o que é uma chave de fenda. Então, assim, nós estamos falando de dois absurdos perdão, os colegas colocaram aqui dois absurdos que nós não podemos defender. Que é o trabalho com 10, 12 anos, não é isso dizendo. O que eu estou dizendo é uma criança poder acompanhar o seu pai e a sua mãe, estar no ambiente de trabalho, de maneira saudável, de maneira segura, sem estar faltando a sala de aula para isso, eu estou de acordo, eu não vejo problema nenhum nisso. Porque vamos lá, o produtor rural não pode ter o seu filho, o vereador Fantinel, com 14, 15 anos ajudando ele a arar a terra depois da aula? Qual é o crime nisso? Qual é o problema nisso? Melhor que o filho esteja lá do que numa boca de fumo, num prostíbulo, do que mendicando na esquina, do que esse filho, muitas vezes, causando problema para o seu pai e para a sua mãe, que vai ter que ir lá comparecer diante de um juiz, diante do Ministério Público, diante do Conselho Tutelar. É isso que nós estamos falando, de um bom senso, colegas. Nós não estamos falando do absurdo, de voltar à época da escravidão, do trabalho infantil. Ninguém está defendendo isso. O que eu estou defendendo, dizendo é que o pai e a mãe têm a condição de orientar valores na vida desse filho e dessa filha. Porque hoje nós vemos um período de adolescência aos 40 anos. Tem homens e mulheres com 40 anos que estão se descobrindo ainda na vida, entendendo que são adolescentes funcionais. Enquanto com 40 anos no passado, a pessoa já estava assim, concluindo a sua contribuição para a sociedade. Hoje ainda é uma sociedade que está fragilizada ao extremo. Então, esse problema do excesso de fragilização muitas vezes vem disso, de uma falta de orientação lá na adolescência, de saber qual é a sua vocação, qual é a sua virtude, meu filho. Qual é o pai e a mãe que senta para conversar com o filho? E quando eu digo que a família deve fazer parte do processo, é para esse tipo de coisa. O pai e a mãe têm responsabilidade de chegar para um filho e saber, meu filho, que faculdade você deseja cursar? Pai, eu não quero fazer faculdade, quero ir para o curso técnico. Perfeito. Pai, eu quero ser um empreendedor e acho que não preciso estudar nada. Perfeito. E vai entendendo o filho. Muitas vezes chega aos 18, 19, 20, 21, 25, 30, 35 anos e a pessoa está sobrevivendo, não está vivendo. Está numa sobrevida, que ela não sabe para onde vai, o que vai fazer, o que deixa de fazer. E não tem noção da vida, não sabe quanto custa uma água, uma luz, um aluguel, o rancho no final do mês, não tem noção do que é a vida depois dos 18 anos, quando ela atinge a maioridade. Então, é para esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Vereador Fantinel, sua parte. Obrigado, vereador Caleb. Eu só queria fazer um complemento aí daquilo que o senhor está falando, aí, daquilo que a gente está discutindo, né? Que mesmo eu não sendo de acordo que as crianças voltem a trabalhar, que nem era antigamente. Antigamente tinha muita vaga nos presídios, então os presídios eram vazios, tinha lugar de sobra. Hoje, como é que eles estão? Obrigado, vereador. Então, pessoal, para concluir a minha fala, eu não estou falando de um extremo, né? Antes que alguém diga, porque estão indo para um outro extremo. Não, eu estou falando de bom senso, em que o pai e a mãe precisam orientar a vida do seu filho, em que essa criança ela tem que entender que existe responsabilidade, esse adolescente tem que entender que existe responsabilidade. Não me caiu as mãos aos 12 anos secar a louça para minha mãe lavar.
Arrumar a cama, tirar o lixo, tirar as fezes do cachorro, dar comida e água para o cachorro, para o gato, ajudar a estender roupa, dobrar, retirar. Isso não é trabalho infantil, isso é contribuir dentro de casa. Dentro do limite da força da condição da criança. É isso que nós estamos falando. Porque senão vamos ter adultos imbecilizados e idiotizados no futuro. E é o que nós já estamos vendo hoje. Obrigado, presidente. Próximo.